descobri lendo Romanos capítulo 5. De verdade, assiste esse vídeo até o final que eu tenho uma palavra de Deus para você. Paulo diz no versículo 3, e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz. Grave isso. Note aqui que a palavra-chave desse texto é tribulação. Essa palavra tribulação vem do latim tribulum. E olha que interessante. Tribulum era um instrumento de agricultura. Na época do apóstolo Paulo, o tribulum era um pedaço pesado de madeira com cravos de metal que era usado para debulhar trigo. Eu vou te explicar. Com muita força, o agricultor ele arrastava o tribulum sobre o trigo até separar completamente a palha do grão. Grava essa informação. A palha servia apenas para ser queimada, enquanto o grão era um potencial alimento. Então o tribulum ele era basicamente esse instrumento que fazia essa separação, essa purificação. E essa é a palavra de Deus para você. Sabe por que você pode se alegrar quando você passar por tribulações? Porque a tribulação não trabalha contra você, mas ao seu favor. É na tribulação que Deus está separando e tirando as palhas da sua vida que vão ser queimadas. E é na tribulação que Deus vai colocar grãos nas suas mãos. E esses grãos vão servir para o seu crescimento. Por isso Paulo nos ensina que a tribulação produz. Se você crê nessa palavra, coloque um amém nos comentários. Deu tempo de entender, compreender? Ou quer que passe novamente? Compreendeu? Vamos lá então. O que você compreendeu? Fala para mim, suas conclusões. Tá. Tribulação, então, ela vem para separar. Quem mais? Todos entenderam dessa forma? Acho que essa foi a mensagem clara que ele quis passar, correto? Mensagem inspiradora, mensagem muito boa. Você reparou a forma como que ele fez a interpretação sobre esse versículo? Pega Romanos aí 5:3, abre a Bíblia aí. Pode falar, José. Ele... Isso. 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 Foi essa mensagem que ele quis transmitir. Encontraram em Romanos 5:3? Vamos ler esse versículo? Pode ler, quem tiver aberto. Pode ler. Produz perseverança. Então, o resultado desse fato, desse processo, né, que ele explicou aí, vai resultar em perseverança. Esse é o fruto, esse é o resultado. José, você falou algo bem interessante. Todos prestaram atenção que ele foi fazer uma análise na raiz daquela palavra, no significado daquela palavra, certo? Esse é um dos tipos de aplicação, quando nós estamos estudando um texto, muito bons de se fazer, tá? Uma das aplicações muito bons que a gente vai aprender no decorrer do nosso curso. Fazer isso, fazer essa exegese, tá? Buscar o significado da palavra. E qual que é o significado, qual é a palavra que ele fez a análise? Tribulação. E qual que é o significado, segundo o vídeo? Não, a palavra. A palavra vem da onde? A raiz que ele citou? Vem do latim tribulum. Palavra do latim tribulum, certo? Todos gostaram dessa mensagem? Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Se você tivesse uma oportunidade num culto para pregar, você ouviu essa mensagem, você gostou, você faria a exposição dessa mensagem? Agora começa a aprofundar um pouquinho mais. Vocês pararam para pensar que ele faz análise de um texto e ele vai do português para o latim, para então trazer um significado mais profundo para a nossa língua. E aí a gente começa a entender que existem palavras
que, por exemplo, no latim tem um significado mais forte, mais amplo do que na língua portuguesa. E aí a gente começa a descobrir detalhes interessantes acerca disso, correto? Qual que foi o idioma escrito e traduzido para o português de Romanos 5:3? Latim? Do latim? Pois bem, aí a gente começa a complicar um pouquinho, porque não foi do latim. Não foi do hebraico. Foi do grego. É essa a questão que a gente vai começar a raciocinar agora aqui. Então não foi do latim, não foi escrito em latim, não foi escrito em... Estou falando isso porque faz parte do nosso conteúdo da aula, tá? Não foi hebraico, foi o grego. Foi o grego, escrito em grego. Tá. Por que então nós, ao invés de olharmos para o grego, estamos olhando para o latim? É a pergunta que eu começo a fazer. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A linguagem de Jesus era o aramaico. Eles falavam aramaico. Foi escrito, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, né? O Império Romano que dominava veio sustentando essa língua, nesse idioma, o latim. Agora, deve haver um motivo muito forte para se utilizar o latim e não utilizar o grego. Muitas pessoas vão falar assim, pô, a gente tem uma das traduções mais antigas falando, a gente tem a Septuaginta. A gente tem a tradução que foi do hebraico, do grego, para o latim, e temos traduções então do latim para o português. Só que a Bíblia que nós usamos hoje, elas já são traduções direto do hebraico e do grego. Algumas são traduções, por exemplo, King James. Quando a gente lê em português, aí a gente já está pegando uma tradução que foi para o inglês, depois para o português. Com os recursos que nós temos hoje, a gente pode consultar o latim? Podemos. Mas, preferencialmente, nós devemos consultar o quê? O hebraico e o grego, concordam comigo? Sabendo disso que eu acabei de dizer para vocês, se você estivesse fazendo uma investigação, se você estivesse fazendo um estudo, qual o próximo passo vocês dariam? Qual? Você ia para o próximo idioma. Qual seria esse idioma? Isso. Você ia buscar no grego. No grego. A gente está falando do Novo Testamento, aí você ia buscar no grego. Exatamente. Eu estou fazendo um exercício de raciocínio com vocês. Tá? Porque é isso que vai fazer a diferença da gente chegar num bom significado, conseguir escavar, né, aprofundar e tirar o melhor proveito dessa análise. Pois bem, vamos para o grego. Lá no grego, a gente obviamente vai encontrar uma outra palavra, que não é tribulum. É uma outra palavra. Eu vou escrever depois para vocês, porque até para falar me enrola a língua. Essa palavra que é traduzido por tribulação. É alguma coisa mais ou menos assim, tilipsis. O tilipsis. Alguma coisa assim, a pronúncia. Sabendo, agora eu encontrei a palavra em grego, que significa, que é traduzida no nosso português, por tribulação. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso saber se ela tem o mesmo significado de tribulação. Se ela significa tribulum também. E aí a gente começa a entender que, no grego, essa palavra, ela não se refere ao instrumento tribulum, que no latim significa um instrumento usado na agricultura. No grego, o significado é angústia, é aflição. No latim, o significado de tribulum é um instrumento de arar. Já perceba que são diferentes significados.
Aqui na ponta, quando a gente traz português, a gente consegue fazer uma analogia, uma representação, e unindo as duas pontas e chegando a uma concordância. Tá, no final das contas, o que eu quero dizer é que as aflições produzem bons resultados para a nossa vida, como perseverança, ou no caso do vídeo ali, né, a Bíblia fala perseverança, no vídeo ele fala que vai trazer grãos, que vai trazer alimento para as nossas vidas. Não vai mudar muito o sentido. Mas percebe que aqui está o maior problema nas interpretações da Bíblia, e daqui nascem as maiores... Eu vou chamar heresia, também heresia, mas as maiores pregações loucas que a gente vê no dia de hoje. Que às vezes é difícil. Agora eu vou falar, Fernando, às vezes é muito difícil eu conseguir assistir uma pregação no YouTube, porque as pessoas elas têm o costume de ler, pegar uma palavra que vai ter um significado legal, mas que não está de acordo com o sentido bíblico, mas porque aquilo vai produzir uma alegoria, uma história, uma aplicação. Eu trago essa aplicação e eu faço uma analogia em cima do púlpito que eu sei que vai inspirar e cativar as pessoas. No final das contas, a gente vai ver que as pessoas vão ficar inspiradas, alegres, felizes, mas tem um grande problema nisso. Que você está falando algo que você poderia dizer, não tem problema dizer algo inspirador. O problema é quando você diz que a mensagem inspiradora que você está falando, você está tirando ela da Bíblia. Volto a repetir, não tem problema você contar uma história. Olha, irmãos, eu vou contar uma história aqui inspiradora para vocês. Não tem problema nenhum. Não está errado fazer isso. Olha, irmão, eu vou contar a história de um pai e de um filho para exemplificar. Jesus contava muitas histórias, parábolas, para ensinar alguma coisa. Está tudo certo. Só que a gente tem que ser coerente. Se a gente está falando de algo, a história que você vai contar, ela tem que representar fielmente a mensagem que você está trazendo. Se o que eu vou falar como uma história, como uma alegoria, uma história que você mesmo inventou, fale assim. Olha, irmãos, eu estava pensando e eu cheguei à seguinte conclusão. Veja bem, ó, você concorda comigo se a gente observar assim, 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 vamos chegar nesse resultado? Está tudo certo, foi o seu raciocínio. Cuidado, que as pessoas têm o costume de pegar a Bíblia, ler o versículo, achar bonitinho, pegar uma inspiração dessa e aí começar a atribuir significados para a Bíblia. E se eu faço isso num pequeno momento, daqui a pouco eu vou estar fazendo num grande momento. Se eu faço isso com uma palavra, daqui a pouco estou fazendo com um versículo, com um capítulo inteiro. Daqui a pouco eu estou distorcendo uma doutrina inteira. Percebe que isso não tem fim? Porque a gente começa aqui pequenininho numa palavra e logo se torna algo grande. E a maioria das vezes as pessoas vão contar isso, obviamente, de uma forma para emocionar alguém, e você vê assim as pessoas emocionadas, você vai concluir assim, nossa, Deus está abençoando. Porque as pessoas estão emocionadas. Elas pularam, giraram, deram glória a Deus, levantaram a mão, dobraram o joelho, caíram em prantos. E aí a gente vai dizer assim, nossa, Deus desceu na casa. Vamos chegar a essas conclusões. E não é por aí. A responsabilidade que a gente tem de interpretar as Escrituras é entender que a palavra em grego, que está escrito ali em Romanos 5:3, Paulo está utilizando uma palavra que o sinônimo, o significado é aflição, é angústia. E ele está dizendo assim, olha, aflições e angústias são boas e fazem parte da vida cristã. Tem o seu lado positivo. É isso que ele está falando. Enxergue as aflições como algo positivo, porque elas vão te conduzir, vão produzir frutos de perseverança em você. Se a gente pegar, obviamente, levar como foi feito no vídeo para Tríbulo, para Ará, e aí eu vou mostrar uma imagem, alguma coisa assim, contar a história de um agricultor que ele usava isso
na sua colheita, com as suas sementes, explicar ali que separou a palha, sobrou só o grão, e agora eu vou começar a fazer aplicações de que esse o grão é o grão da prosperidade, é da porta aberta, é do não sei o quê. Está vendo que fugiu completamente? E não é isso que as pessoas fazem? Se pegar isso do Tribulum, vai ser uma história inspiradora. Passa lá, é aflição, é pressão. A pressão do peso daquele instrumento sobre os grãos separa o grão da palha, o grão fica e aí você vai comer desse grão. E aí você vai começar a falar que esse grão é a prosperidade, é a bênção, é a porta aberta e tudo mais. Saiu completamente do contexto. Que se você ficasse no grego, não haveria margem para você dizer que vai sobrar alguma coisa. No grego está dizendo assim, cara, tu vai sofrer mesmo. Não é fácil. Vai ter dificuldade mesmo. Só que entenda uma coisa, a dificuldade não é para te maltratar apenas. A dificuldade é para produzir em você um crente maduro. A dificuldade, a angústia que você está vivendo, vai produzir uma fé madura na sua vida. E isso vai fazer com que você desenvolva tanto a sua fé que você vai se tornar perseverante, não vai deixar Jesus por nada. E aquele camarada que ficava ouvindo ali o Tribulum, estou sofrendo tal, mas vai sobrar os grãos, e a hora que vai ser o tempo da colheita, o tempo de eu comer, eu fico esperando. Então as pessoas ficam esperando as vantagens. A pessoa não está interessada em falar assim, não, eu tenho que suportar isso, porque é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou me tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, por causa dessa angústia, por causa dessa aprovação. Eu preciso aprender a lidar com isso que vai me amadurecer. O outro cara está pensando no quê? Não vejo a hora de colher os grãos, de comer os grãos. Aí a gente já viu onde é que vai parar. Fui claro, meus queridos alunos? Entenderam isso? É o desafio da gente aplicar isso todos os dias. Oi? Exatamente. Exatamente. Se 200, 300 pessoas estiverem me ouvindo aqui e eu falar assim, eu abri um espaço aqui. Fala, gente, todos nós temos dificuldades. Eu quero ouvir a tua dificuldade, eu vou entregar uma palavra de Deus para você. Aí eu vou, Claudemir, quero te ouvir. Se põe de pé aí. Você vai se pôr de pé e vai dizer assim, pô, Fernando, eu estou com um desgaste aqui no meu joelho, pô, tá difícil, não tenho mais aquela saúde de 20 anos atrás, queria fazer tanta coisa, isso me incomoda. Aí eu vou dizer para você assim, olha, isso aí é para glorificar a Deus. Isso aí é para você entender que o tempo de vida seu avançou, que você não é mais o garotão, e você precisa então amadurecer e entender que agora você é um homem que tem essa limitação, aprenda a conviver com ela, e se você aprender a conviver com ela glorificando a Deus, a perseverança nasceu em você. Tua fé se tornou uma fé madura. Você não é mais um menino. Você vai sentar, as pessoas vão, bacana. Agora, se eu dizer assim para você, não, rapaz, isso aí é uma prova momentânea. Isso aí vai passar. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Quem está comigo aqui, levanta a mão. Vira ali por mão e vamos fazer uma palavra profética. Vou liberar unção sobre a tua vida agora. Tu vai sair, vai dar 3 pulinhos ali naquele degrau ali, e vai, e emocionado, e põe música, e vamos, e aplaude, e pega num lado, e derrama óleo. Vai fazer tudo. Você vai ficar emocionado ali. Você vai ficar forte naquele momento. E vai fazer. Só que daqui um mês, a dor vai piorar. Você vai reclamar. Você não vai amadurecer. Vai continuar sendo menino. Momentaneamente é isso que dá ibope. Respondi a tua pergunta aí. A perseverança dele foi embora. Não cresceu, não amadureceu. Por quê? Porque ele só está na questão da vantagem. Choca vocês isso ou não? Hã? Esclarece um pouco, abre um pouco o entendimento de vocês?
Pois eu disse na primeira aula que em 40 minutos todas as minhas crenças foram por água abaixo, não foi? Então, assim, para mim choca isso. Para mim choca, como choca para você. E para todos vocês, eu imagino que se tiver isso chocando com aquilo que você vive, convive e acredita, se estiver chocando é porque essa palavra está fazendo o efeito. Se está abrindo o teu entendimento, fala, poxa, está fazendo você pensar, refletir, então essa palavra ela está produzindo efeito. Agora, se não tiver nada, se só tiver assim, poxa, então não é o teu momento ainda de aprender, ou você já aprendeu e já está tudo bem. Certo? Vamos falar sobre a inerrância bíblica agora?